Raidan de Souza na TV. Autêntico, original. Oferecimento: Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, Bacuri. Fone 99984824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270. Na palma da mão, o mundo inteiro. Raidan de Souza chega pra te informar. Autêntico, original, pode confiar. Tá na TV, tá no rádio, tá na rede social. Instagram, Facebook, WhatsApp, é geral. Todo dia tem novidade pra te manter por dentro. Raidan de Souza, informação no momento. No passo do piseiro eu danço com essa notícia. Batida que contagia, alegria que persiste. Da tela pro peito, do ouvido pro chão. Conto pra você tudo sem enrolação. Dá o play, aperta o botão, deixa rolar no swing eletrônico. O mundo vem te abraçar, que a nota vai subir. Boa noite, Imperatriz, boa noite, região. É sexta-feira, meu amigo, sexta-feira, dá vontade do cabo voltar a ser novo de novo. Eita, dá vontade do camarada voltar àqueles tempos, né? Tempo da discoteca. Eita caramba, podia nem falar isso aqui que o povo vai falar, é o novo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026 e nós estamos entrando no ar pela Imperial TV, canal 4.1, com muita satisfação, com muita alegria, dizendo o seguinte, que o povo está assistindo, hein? O povo está assistindo, porque por onde eu passo as pessoas estão falando. Se estão falando, é porque estão vendo. Se estão dizendo o que está acontecendo, é porque estão vendo. Aqui nós não temos muita vaidade, não. Aqui a nossa vaidade é saber que as pessoas que acompanham o nosso programa é porque gostam do nosso trabalho, é porque sabem que o nosso trabalho é feito com seriedade, é feito com responsabilidade. Então, para mim, é uma satisfação. Então, sextou. Muito obrigado a você, pai de família, a você, mãe de família, a você, estudante, a você, universitário, a você, trabalhador, a você, trabalhadora, em qualquer segmento, em qualquer profissão. O meu telefone, o WhatsApp está aí, olha, 981257261. É o telefone que você fala diretamente comigo, muita gente entrando em contato e isso nos deixa feliz. Feliz demais. E nessa sexta-feira é evidente que, como sempre, nós trazemos as notícias que foram destaques na semana. E a gente convida você para acompanhar o programa até o final. Nós trabalhamos em nome dos melhores e maiores patrocinadores de Imperatriz e da nossa região. Quero já abrir o programa aqui saudando meu amigo Abraão do Gás. Abraão Gás, que tem aí o melhor gás do Brasil, está aqui. Você vai ganhar essa vasilha aqui, esse joguinho aqui de brinde. E é claro, pedindo o seu gás lá na Abraão Gás. E você vai ter o gás sábado, domingo, feriado. Há 15 minutos aí o gás está chegando e você já pode voltar aos seus afazeres. De repente está no domingo ali fazendo comida para a galera, para a família. O gás acabou, não se preocupe. Basta você ligar, o telefone está aqui, olha. 991 34 3343. Abraão Gás entrega em qualquer bairro da cidade de Imperatriz. Em qualquer bairro que você chame Abraão Gás, o gás chega rapidamente. Antes de começarmos também, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Josa, da Casa das Telhas. Casa das Telhas, você vai encontrar telhas romaninhas, telhas portuguesas, telhas de capote, telhas americana, com preço especial e uma telha que dá um acabamento perfeito na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, na sua obra. São telhas duplas de qualidade, telhas com durabilidade, telhas que você vai com certeza fazer com que sua casa tenha aí uma casa bonita e sem goteiras. Casa das Telhas,
localizada na Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Você vai lá ou liga no 99227-3270, fala com a equipe do meu amigo Josa. Casa das Telhas é representante da Cerâmica Livramento, melhor telha do Brasil, na Casa das Telhas. Um abraço ao Josa e a toda a sua equipe de trabalho. Meu amigo Anderson, hoje é sexta-feira, vamos trazer para os nossos telespectadores os destaques da semana na tela grande da Imperial. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso programa em todos os bairros de Imperatriz, em toda a região tocantina. A você no Bico do Papagaio, nós temos uma grande audiência em todas as cidades do Bico do Papagaio. Trabalhamos em nome dos melhores e maiores patrocinadores. Nesta quinta-feira, nós já estamos aqui recebendo, com muita satisfação, para uma entrevista ao vivo, a doutora Elisângela Conceição Silva, com quem iremos falar a respeito de alguns assuntos importantes, inclusive para você ficar informado e se preparar para algumas situações que ninguém quer, mas elas vão ocorrer com certeza. Doutora, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Raidan. Um prazer imenso estar aqui, né, para a gente trocar, né, essas informações, bater um papo sobre essas questões tão importantes na vida de cada um de nós. É verdade. Doutora, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre a sucessão. Eu diria que a sucessão de uma família, dos bens, de uma empresa. É preciso realmente que as pessoas tenham esse cuidado para se preparar para este momento. Exatamente. É um assunto que ninguém quer falar, né? Nós não, infelizmente, a gente não foi preparado para falar sobre a morte. Verdade. Então, a morte, ela chega, é a nossa única certeza, nós, enquanto seres humanos, né? Que nós vamos chegar nesse momento. A morte vai chegar para todos, né? Sim. E como que será essa passagem, né? Vai depender muito de cada pessoa. Nós nascemos sozinhos, né? A gente nasce só e a gente morre só. Mas, como nós somos seres sociais, temos família, responsabilidades, atribuições, patrimônio, sim, filhos, né? E muitas vezes especiais, como o caso das mães atípicas, né? Nós precisamos pensar nesse momento pós. Depois que nós sairmos desse plano físico, né? Independente de religião, da fé que a gente tenha ou não, mas o que fica terá consequências para outras pessoas e, infelizmente, a gente tem que se preparar para isso. As consequências, às vezes, nem tão agradáveis para aqueles que nós amamos e essas consequências dependem muito das nossas decisões de como nos prepararmos, até porque a consequência ela fica, os familiares. Se não houver um planejamento bem realizado, o que pode acontecer? Uma família pode bagunçar tudo depois que alguém foi e não deixou ali um sucessor? Exatamente, pode ter uma dificuldade muito grande. Geralmente, quando a gente fala de sucessão e morte, as pessoas falam sempre: eu não quero me preocupar com isso, que a pessoa vai morrer, vai deixar e quem quiser que cuide, que fique, que assuma o problema. Sim. Mas muitas vezes nós estaremos tratando com a morte não só de questões financeiras e patrimoniais. Sim. Né? Pode ter muitas confusões patrimoniais, inúmeras. Sim. Mas nós podemos estar falando também de questões afetivas, né? De relacionamentos, de quem fica, daquela, por exemplo, uma senhora, uma pessoa solteira, ou um homem ou uma mulher, teve durante a vida inteira aquele ente querido, aquela pessoa que não era seu parente, mas que lhe cuidou, que esteve do seu lado. Né? Sim. Então, não está na cadeia sucessória. O que é essa cadeia sucessória? Né? Que é difícil, assim, essa expressão, um nome grande. Sim. É aquela escala, né, que determina quem vai receber o patrimônio daquele que se foi, que partiu já, que voltou para a eternidade. Quem serão os beneficiários? Sim. Aí tem aqueles que são imediatamente obrigados por lei em receber
né, que vão ser destinados a receber, no caso, se a pessoa tem filhos, né, primeiramente os filhos, esposa, tá? Até que tem essa questão aí para retirar a esposa e o esposo como herdeiros. E se não houver os filhos, pai e mãe. Mas nós sabemos que a ordem natural, né, Raidan, da vida é que os pais partam primeiro. Até em qual grau essa sucessão é importante de parentesco? Até o 4º grau, ela... Quando a gente fala do quarto grau, a gente vai falando falar... de qual tipo de parente? Nós vamos estar falando de tios. Sim. Tá? Até aí, tios. Né? Mas o que é mais importante mesmo, que geralmente dá mais confusão, são naqueles que vêm imediatamente. Filhos, sim, né? E pais. E essa sucessão, ela não pode ser apenas de palavra, não, porque ela precisa ser preparada, realmente documentada. Como é que se pode fazer? Ai, que pergunta interessante, né? Porque Obrigado. São tantas coisas, Raidan. Essa tua pergunta aí dá uma brecha, assim, né, muito grande. Uma amplicidade. Uma amplicidade muito grande. O que fazer? Nós podemos fazer muitas coisas, né? Primeiramente, se não fizermos nada, por exemplo, eu chegando a falecer, que eu irei, né? Sim. Se eu não fizer nada, se eu não preparar, alguém vai fazer. E esse alguém pode não respeitar aquilo, meu desejo, minha vontade, minhas necessidades. Então, alguém vai fazer. Sim. Né? E se não tiver ninguém próximo a mim que o faça, o Estado vai fazer. Sim. Aquele patrimônio, se nós estivermos falando de patrimônio, vai ser tomado de conta pelo Estado. Tá? Então, agora vamos para a tua pergunta. O que fazer, então? O que fazer? Enquanto nós estamos em vida, nós temos várias formas de desenhar o planejamento sucessório. Nós temos vários instrumentos na lei que nos possibilitam fazer isso. Um deles, a gente já pode citar, que é não tão usual, mas que é importantíssimo, é a realização de seguro. Você pode pensar, eu vou querer destinar um percentual do meu patrimônio, principalmente quem tem patrimônio financeiro, não só em imóveis, mas em dinheiro, faz um seguro de vida. É lógico que vai nomear aquelas pessoas que têm direito, que ele quer que receba, né? Porque tem uma parte que você pode dispor para doar, mas tem uma parte que você não pode. Então, isso traz uma série de complicações. Essa parte é específica para os herdeiros. Aí, no testamento, o testamento é outro instrumento, né? Nós estamos falando do inventário. Da questão toda do seguro. No seguro, você vai destacar quem vai receber aquilo ali. Quem são os assegurados? Quem são aqueles que vão receber aquele valor que você paga. E tem vários tipos de seguro. Sim. A outra forma era essa que eu já estava antecipando, que é o testamento. Fica à vontade. A outra forma é o testamento. Sim. Você vai dizer, olha, eu tenho um patrimônio, eu tenho, por exemplo, um bolo, vamos imaginar, né, para facilitar um bolo. A metade do bolo vai para aqueles que o Estado diz que tem que ir. Certo. Filhos, pais, se existirem, na ausência dos filhos. E a outra metade, você pode dispor para quem você quiser. O seu desejo. O seu desejo. Para aquela sobrinha que cuidou de você, para aquele filho de criação, não é seu filho biológico, né, mas você não regularizou essa situação, pode dispor nessa outra metade para ele. Ou então pode pegar esses 50% e redistribuir para aqueles herdeiros que já existem. Então, o testamento é uma forma segura, sim, efetivamente barata, de custo baixo. É baixo, né? O custo é baixo, você faz sem precisar de juiz, se não fizer, você faz pode no cartório. acarretar uma despesa maior do que se quiser. Exatamente. Uma das características assim que eu acho interessantíssimo e eu gosto de orientar para quem quiser, né, qualquer pessoa pode fazer um testamento, diminui, não evita o inventário, que foi o que você já estava falando. Vai evitar o inventário? Não, não vai. Mas vai facilitar a realização do inventário quando você não estiver mais aqui, e as pessoas terão que respeitar aquela vontade que você deixou escrita no testamento de forma pública, né? O testamento não pode ser contestado. Pode, mas pode, muito difícil ser derrubado. Sim. A gente dificilmente vê, só se for os cartórios hoje. Se houver, por exemplo, uma coação, algo que possa, aquelas situações, né, que a gente sabe, alguém foi obrigado. Sim.
né? E o cartorário não percebeu, mas depois se comprova. Mas os cartórios hoje, eles trabalham muito bem. É verdade. Eles estão muito bem preparados para essa situação. Então, você poderia dizer que é praticamente impossível, né? Não vamos dizer que não é, mas Sim. praticamente, Não é vamos quase. totalizar, mas Totalizar, é quase, né? mas os profissionais cartorários hoje, eles trabalham muito bem. Então, é uma forma segura. Muito Tá. bem. A outra forma, para quem tem patrimônio vasto, né, seria a realização de holds, que é uma situação bem mais complexa, requer a realização de empresas, a criação, movimentação, né, retira o patrimônio da pessoa física e faz essa movimentação na pessoa jurídica. A hold, ela administra o patrimônio de uma família Isso. e distribui, por exemplo, os lucros. Vai distribuindo dividendos. É uma forma mais complexa, né? Sim. Isso para quem tem patrimônios vultuosos. Mas essa hold, doutora, ela é, vamos dizer que, vitalícia? Você vai fazer, porque é uma pessoa jurídica, né? Sim. A pessoa jurídica, se nós usarmos a expressão vitalícia, a gente pode até dizer, né? Enquanto houver o interesse, ela vai permanecer Verdade, aí. Não como verdade. nós, né? As pessoas físicas vão passar, Sim. mas aquela pessoa jurídica vai permanecer. Exatamente. Então, de certo modo, seria mais ou menos isso mesmo, é bem nesse contexto. Aí essa hold, ela é, vamos dizer que, a pessoa que é o dono do patrimônio, ela contrata essa hold, o que é a hold, como é que ela consegue ter acesso à hold? Olha, o questionamento sobre a hold, nós precisaremos um tempo bem vasto para falar. E essa Sim. sua pergunta, ela merece, assim, sei lá, bem umas 2 horas a gente conversando sobre isso, né? Sim. Porque é um assunto extremamente interessante. E hoje, Raidan, o governo estabeleceu normas, porque estava muito fácil fazer holding, né? Sim. Era uma da forma assim, mais segura que existia para ficar protegendo o patrimônio, e agora o Estado vem e regulamenta com uma série de normas, aumenta a tributação, então nós temos uma janela bem curta para elaborar e realizar a hold ainda nesse ano, ainda dá Sim. tempo. Vai Mas haver requer mudanças. mas requer participação de contador, né, de uma análise bem adequada, de um corpo jurídico acompanhando, tá? Vendo as características daquela família, o tipo do patrimônio, porque nem todo mundo que tem um patrimônio, digamos assim, vasto, consegue realizar uma hold por uma N de questões familiares, o tipo do casamento, a situação com filhos. Então, por isso que eu te disse, a tua pergunta É muito interessantíssima, complexa. né? Que E a bom. gente teria, sim, que ter um tempo bem Mas grande, hoje mas a existe, gente por exemplo, ainda tem essa possibilidade de se fazer. Depois vai complicar, a partir do ano que vem. Complica mais Já ainda, complica né? mais, fica o custo. Quais serão as mudanças O custo. que podem trazer mais complicações para quem O quer? custo. É o custo, né? E aí tem que ser analisado caso a caso, porque cada pessoa é uma situação, cada empresa é uma situação diferente, mas o que chama atenção mesmo é o custo. E nós temos também, Raidan, assim, porque às vezes a pessoa fala, vai falar de sucessão, dessa questão de sucessão, mas só para os ricos? Não. Uma pessoa normal, um professor, uma dona de casa, Sim. uma mãe atípica, ela pode fazer o seu planejamento sucessório de forma que ela gaste menos e organize a vida, deixe aquela sua família, o seu filho, que precisa de tantos cuidados, né? Sim. Preparado e assistido quando ela não estiver mais aqui. Resguardado, né? A gente sabe que as mães atípicas sofrem muito, né? Agora, a mãe por si só já é essa, uma por exemplo, sofredora. é necessário demais Demais. que faça um Demais. planejamento. Um planejamento com um profissional adequado, que saiba discutir sobre o assunto, que saiba considerar as questões familiares, porque cada mãe, cada indivíduo é Essa é uma situação uma bem situação sensível, né? bem sensível. Quer dizer, os profissionais precisam ser especializados realmente Nessa neste área assunto, de nessa planejamento, porque às vezes não vai dar certo. O que dá certo para mim não vai dar certo para uma outra pessoa. Cada pessoa tem uma característica diferente, né? E você sabe, Raidan, que as questões familiares dão confusão, Sim. né? Eu milito nessa área de família só desde quando eu me formei. 25 anos. A minha primeira ação judicial que eu fiz sozinha foi o divórcio.
e complicado, com a esposa magoada, o marido fazendo coisas que não deveria com os filhos, porque infelizmente ainda a gente tem essa questão Sim. muito, né, Raidan, cultural, do marido quando separa da esposa, ele separa dos filhos também, isso é muito Sim, triste. é muito Isso triste. traz uma Quer dizer, série de isso, consequências. mesmo com profissionalismo Isso. de um advogado, ele também se sensibiliza com determinadas situações. Exato, né, não doutora? tem como. O advogado de família, ele só não sofre tanto quanto porque a gente aprende a se blindar. Né? Mas o se blindar tantas com essas situações não significa não sentir. Sim, a né? empatia pelo próximo. Isso, né? tem advogados que não suportam a área da família porque realmente é assim, é sofrido. Você ouve muitas dores, você tem que ser psicólogo, né? Você tem que acompanhar aquele sofrimento. Às vezes, uma coisinha tão simples para mim, para você, mas causa um caos tão grande numa família que chega até o rompimento. Um pai deixar de pagar um alimento para um filho, Sim. né? Então, são questões assim muito complexas, né? complexas, Aí sensíveis. você imagina numa situação que eu passei, por exemplo. Eu sou viúva. Fica à vontade. Né, eu perdi o meu esposo. Sim. Eu disse que eu não ia falar mais essa palavra. Fica à Ele vontade. voltou para o céu, né? Aham. Voltou para onde foi. Mas se eu não tivesse uma base, uma estrutura, não teria conseguido continuar nem profissionalmente, não teria conseguido continuar a seguir com o escritório. Isso requer isso Você requer precisou um buscar planejamento. forças Além, então, o planejamento ele serve para isso. Porque quando você faz o planejamento, seja ele sucessório, seja ele previdenciário, Sim. né, que você vai preparar para Sim, receber a sua aposentadoria, você faz enquanto você está bem. Enquanto você tem condições físicas e psicológicas de pensar e raciocinar junto com o profissional, com o advogado, a melhor saída para você. Para fazer o planejamento correto. Né? Correto. Porque quando você está nessa fase, como eu fiquei no luto, se for deixar para fazer naquele momento, a gente não consegue fazer. Não tem como tomar uma decisão Não acertada. Não o tem. risco de uma O decisão risco equivocada é muito É grande. muito grande, porque o advogado, por mais que ele se sensibilize, por mais, Aidan, que eu esteja ali acompanhando aquela mãe, aquele pai, por mais que esteja acompanhando aqueles filhos, a gente não consegue viver aquela dor. E muitas vezes a gente também não consegue alcançar a dimensão do que a pessoa quer, porque nem ela mesma sabe Verdade. dizer para a gente. Então, por isso que vem a importância de fazer um seguro, de fazer o seguro hoje planejamento. não é tão caro, né? Não, seguros- tem vários. É. Tem seguros hoje, tem uma espécie de seguro hoje aqui no Brasil que é Porque maravilhosa. as pessoas, talvez, doutora, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, elas têm ali até o aplicativo que E tem medo. ela pode fazer, mas elas É. não têm esse conhecimento. Não então, tem. E nem é bom fazer sem ter o conhecimento, Exato. porque as possibilidades de cair num golpe pode São ser também, enormes, Então é enormes. importante procurar um advogado que tenha realmente a capacidade de elaborar o melhor planejamento. O melhor planejamento, né? É uma palavra tão grande, assim, É. planejar, mas de fato é isso, é organizar para que você, naquele momento que você mais precisa, mesmo que não funcione 100% como você pensou e esperou e desejou, mas 90% já é ótimo, melhor do que nada, melhor do que deixar que os outros decidam por você, sem falar na questão financeira, nos custos que caem bastante. E o sábio diz que é melhor você não precisar estar preparado do que você precisar e não estar preparado. né? Exatamente, E exatamente. essa é a importância de um advogado da vara da Isso. família. Exato. Sem falar também, Raidan, que as pessoas que mas fazer um inventário é caro, é não sei o quê, o advogado vai levar não sei quanto, não sei mais aonde, é muito caro. De fato é. Sim. Por quê? Porque as situações não ficaram resolvidas em vida. Então, dá-se um emaranhado, vários nós que o profissional, o advogado tem que desmanchar. Sim. E requer tempo. Nós temos inventários aí que duram anos, décadas, né? Sim. No nosso escritório mesmo nós temos uma questão de inventário que tem mais de 10 anos. Então imagina, se não tivesse
o advogado para acompanhar, para fazer isso, como que não seria esses 10 anos, o patrimônio sendo dilapidado, porque tem aqueles, né, os familiares, que não estão nem aí para os outros, né? Sempre vai ter aquele que Sim, vai com querer certeza. receber mais do que os outros. Sim, Então, os oportunistas estão ali de plantão sempre. e estão do nosso esperando lado. E infelizmente a estão do nosso lado. E infelizmente são mal orientados também, né? E aí quando de E aí repente vai. vai buscar fazer todo esse planejamento, o patrimônio já... Porque a ação do inventário, eu costumo dizer, a ação do inventário ela não só é uma ação, são várias em uma. O advogado tem que fazer vários processos dentro do inventário, vários. Você acha que isso, o custo, como é que não fica? Eu ontem recebi, né? de um Fica advogado alto. uma situação que eu estou, que eu tenho com ele, nem as palavras que tinham lá eu não consegui, na petição eu consegui decifrar, porque até a linguagem É diferente. jurídica é totalmente... Tortura. Tortura. Para quem não entende de nada, lê, mas não entende. Não entende, não verdade? entende. Porque Não é possível. realmente o processo judicial ele foi feito para seguir normas rigorosas, para que haja, né, o mínimo de ofensa jurídica para as duas partes que estão litigando. Sim. E, infelizmente, o linguajar é técnico. É técnico, tem que e ser tem que técnico. ter o seu profissional. É. Quando o cliente fala assim para mim, me envia a petição, eu disse, eu tenho certeza. Eu não costumo enviar, porque gera mais confusão na cabeça. Gera muitas dúvidas. Mais atrito. Por exemplo, esses dias eu tive um cliente que ele... Isso sempre acontece. Sim. Porque o processo é público também, ele pode ir lá. E ele viu uma situação que aconteceu dentro do processo e ficou desesperado. Doutor, isso não sei o que, não sei o que. E agora, quando ele me liga, eu estou numa audiência, eu não consigo. Então, ele passou a manhã toda sofrendo. Sim. E aí, se eu te disser... É O que complicado. era? Era favorável para ele, mas só que ele entendeu tudo errado. Eu costumo, viu, doutora? Hoje eu tive Ele sofreu a manhã inteira. Hoje eu tive 2 reuniões com 2 advogados a respeito Sim. de processos que estão... E aí ele me explicava, e eu via aquelas palavras lá. Quando ele terminava, eu dizia, sim, doutor, agora o que eu quero saber é se é favorável Oh, não. ou se é desfavorável. Pelo menos você não sofreu igual aqui. Você está entendendo? Porque ele falava e eu dizia, as palavras são bonitas, agora eu não estou entendendo o que está sendo para mim, se está sendo bom ou se está sendo ruim. E realmente, doutor, então é importante demais. Agora, vamos falar aqui da pessoa que pensa, vamos dizer, que no futuro, que quer realmente, no tempo de descansar, ter aquele dinheirinho, é preciso e pode se preparar para esse momento? Deve. Né? Deve fazer um planejamento previdenciário que as pessoas geralmente não costumam fazer. Não costumam. Não costumam. E agora é o momento oportuno, essa nossa época que nós estamos com essa era digital, de muitos documentos digitais, né, com senha Gov, com Sim. tudo isso, é um grande facilitador. É um momento excelente para você se organizar. Infelizmente as pessoas não dão muito valor, não têm conhecimento também, né? Sim, sim. Nossa, e só Não em você... adianta a gente né, não ter conhecimento e aí eu até parabenizo, né, o programa que sempre traz temas interessantes. E isso aqui é um momento de informação, Sim, é uma informação. devolutiva, né? Quantas pessoas não abrem a mente e dizem, olha, Exato. agora eu Pode vou... ser que não entenda 100%, mas Sim. fica alguma coisa. Fica. Isso aqui é uma questão de educação, Exatamente. né? Esse serviço que vocês fazem, Isso parabéns. aqui é realmente... Parabéns. Né, para que as pessoas possam ter essa informação a respeito de situações importantes. Agora, como para responder a tua pergunta vontade. também, né? Que você Sim. falou como se deve fazer, como se né? deve fazer. Para o planejamento da aposentadoria. Nós temos no Brasil 2 tipos de previdência, que é a privada e a pública. Sim. Né? Que é aquela do INSS, que todo mundo conhece, que é a aposentadoria, que é o benefício, que é o LOAS, que é a aposentadoria do rural. Então, que é aquele auxílio-doença, que a pessoa sofreu um Sim. acidente, teve que deixar o trabalho. Aquele idoso que nunca trabalhou na vida,
não tem nada, não teve uma renda de carteira assinada, perdão, porque trabalhar trabalhou, né? Trabalhar, Mas trabalhou. não teve a carteira Não assinada, contribuiu, não né, vamos dizer contribuiu, não teve o recolhimento. Mas ele chegou a um momento que não consegue mais trabalhar, né? E precisa dessa Sim, assistência. sim. Então, como fazer? Então, todas essas questões, elas são interessantes, né? Principalmente as pessoas que trabalham com carteira assinada, elas devem se preocupar com isso, porque a contribuição, ela é descontada do seu salário. Sim. Do meu Ela salário, vem do no contra-cheque, contra-cheque, né? Mas não é você que paga diretamente, não é você que põe aquele códigozinho e recolhe e devolve lá para o governo. Então, nesse momento, nós temos, infelizmente, né, empresas que não fazem o recolhimento adequado, que fazem em atraso, E você pensa que que está está lá, mas contribuindo não de- está, entendeu? Sim. Tem uma série de questões que você só vai saber se não fizer o planejamento sucessório na hora que você precisar se aposentar. Sim. Quando chegar aquela idade, aquele tempo, e obedecer todas aquelas regras, né, que o governo fala. E aí, como você fará que vai correr atrás daquela empresa que já até fechou, que faliu? Já Hoje mesmo pensou? eu atendi um cliente, ele falava tudo isso. E agora, como é que eu vou fazer, doutora, que essa empresa nem existe mais? Já pensou? Então, existem mecanismos, vai depender de caso a caso, mas Sim. não é melhor você fazer isso enquanto você ainda tem condições físicas de fazer, que você não está numa cama, que você não tem ninguém para lhe levar em determinados locais. Não é melhor fazer isso Com antes? certeza. Pena Né? que o brasileiro parece que não gosta muito de se prevenir, né? É porque, na verdade, eu digo que nós não fomos educados para isso, Eu sabe, acho que é Raidan? isso mesmo, né? Veja, principalmente no nosso Nordeste, como nós somos sofredores, né? Verdade. Você é nordestino, né? Sim, sim. Eu também, nasci aqui em Imperatriz, sou Somos maranhense. felizes, mas nós sofremos. É, né? mas nós sofremos. Veja que quando o Brasil foi, não estou falando de questões políticas, mas de Sim, história. Como nós fomos colonizados, onde foi que as riquezas se concentraram, né? Sim. O nosso Nordeste foi o que mais sofreu e sofre. Exatamente. As melhores escolas ficaram para lá. Então, nós não temos realmente informação. Verdade. A senhorinha dona de casa nordestina é aquela que tem mais dificuldade, aquele senhor, né, É de verdade. fazer isso. Mas é importante, o planejamento, ele não fica caro, é custo baixo, né? Aqui Mas a gente uma não vai pessoa, falar vamos dizer, de carente, valores, uma pessoa né? ali que Tem condições de fazer. tem condições de fazer Tem condições de fazer. planejamento previdenciário. Tem condições, só achar o profissional correto, adequado, que sabe orientar, que vai lhe acompanhar, lhe orientar nesse serviço para aquela situação. Olha, nós temos, Raidão, uma questão interessante. Aqui em Imperatriz nós temos inúmeros acidentes de moto, Sim, né? sim. Quantos por dia? Milhares, né? São muitos. Muitos, muitos, toda hora. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu tive que dar uma volta no quarteirão porque uma mocinha se acidentou, Tá né? vendo aí? É. Então, a maioria dos acidentes era uma moto e uma bicicleta. Ah, Derrubou a mocinha no chão. E aí, na maioria desses acidentes que tem aqui, carro e moto e outras coisas mais, as pessoas perdem algum membro, perdem o movimento de uma perna, tem uma dificuldade que outro não dia uma moça consegue. perdeu o pé. Exato, ela não consegue mais desempenhar aquela função que ela estava. A Sim. empresa vai continuar com ela? Como é que vai ser? E aí ela terá uma condição especial. E você sabia que existe uma assistência para essa pessoa? O governo federal paga? Tem. Tem Não, um auxílio acidente. É mesmo. E ela pode ficar recebendo, se diminuiu a sua capacidade, até ela se aposentar. Ou Ela seja, recebe, vai não receber. atrapalha, é isso. Se vai continuar recebendo até o dia da sua aposentadoria. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu vi uma reportagem, inclusive uma advogada falando dessa informação. Uma mulher, ela recebeu o Bolsa Família. Para ela receber esse Bolsa Família, ela mentiu lá no CRAS, acho que é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Sim. de uma determinada cidade. E aí dizia que era solteira, que morava sozinha numa casa e tudo mais. E o tempo foi passando, o marido dela acabou falecendo. E aí ela foi se aposentar. Cruzando os dados, ela era solteira para receber o Bolsa Família a vida quase toda. E ela era casada nesse momento de receber a aposentadoria. E de acordo com a advogada que eu via lá, passando essa informação, ela teve inclusive que pagar por esse crime.
Pode ocorrer? Ou Pode, é crime. Você não pode ficar prestando informações falsas, né? Sim, vão ser cruzadas no futuro. Isso, vão ser, não, e são. Hoje, atualmente, se ela era casada no civil, né? Não sei nem como passou. Mas talvez ela era companheira, né, Raidan? Não tinha esse documento. Sim. E aí agora ela estava pleiteando a pensão por morte do marido companheiro, né? Então, assim, é muito Passou complicado. A vida solteira para receber o Bolsa Família e na hora acabou se prejudicando. Exato. Então a gente doutora, tem pois que, eu acredito, com planejamento, ela É. não precisaria fazer isso. Bastava ela se organizar, fazer uma contribuição mínima, porque, Raidan, você pode contribuir, aquela senhora, dona de casa, aquela pessoa que vende produtos de beleza, não tem Sim. essas senhoras, né, que vende promotoras. produtos, as promotoras de venda, É. que não trabalham de carteira assinada, elas podem fazer uma contribuição, a cabeleireira pode fazer uma contribuição. Aí ela vai escolher aquela que mais se adequa. Ela não precisa mentir. Ela fala, olha, né? Até porque E a pode mentira, contribuir. Ela tem tempo. Veja como a mentira tem um tempo para ser descoberta. Ela E não vai ser. Raidan, veja como é baratinho uma contribuição em cima de um salário mínimo hoje, R$ 1.600, né? Você vai contribuir com um alíquota de 11% ou de 20%. 11% de R$ 1.600 Então, uns para 80, uma promotora de vendas não dá, legal? sim. Né? 20%. Dá quanto, Raidan? 160 por aí, mais ou menos. 160 por aí? Então, veja essa promotora de vendas. Ela vende aqueles produtos de beleza, vai de porta em porta, vai no sol. E ela engravida. Tem até a questão... Tem a possibilidade, É verdade. Raidan, de receber o auxílio maternidade. Ela vai receber 3 meses daquele valor, vai ficar em casa, vai cuidar do bebê. O enxoval está garantido. O enxoval as tá primeiras latas de garantido. leite, né? Exato. Verdade. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais, mas eu quero, em outra oportunidade, até porque foram muito esclarecedoras aqui as suas informações. Fique à vontade, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu assim fico extremamente feliz, gostei demais do seu programa. Obrigado. Parabéns, está excelente, trazendo temas atualizados, né? E é bom, como eu falei, né? É o retorno que a gente tem que dar para o coletivo, né? Para o retorno que a gente dá para a sociedade. Eu me formei numa universidade pública e, graças a Deus, estou aqui e fico muito feliz, né, de poder estar prestando esses esclarecimentos para a comunidade, para o seu público. E parabéns mais uma vez e gratidão pelo convite. Atenção, dona de casa, o seu gás acabou. Ligue agora mesmo para Abraão Gás. Entregamos em toda a cidade e aceitamos ligação a cobrar. Telefones 99134 3243, 98401 0639, 982 16 5792. Lembrando que atendemos de domingo a domingo, inclusive nos feriados. O seu gás acabou? Peça agora mesmo o gás que chega mais rápido em sua casa. O Abraão vai falar para você o telefone para você ligar mais uma vez. Nosso telefone hoje é o 999-9134-3243. O WhatsApp também. Um dos maiores e mais impressionantes navios do mundo chegou ao Brasil. A Denitour leva você para viver essa experiência a bordo do incrível MSC Virtuosa. São 21 bares, 10 restaurantes, piscinas, parque aquático, cassino e entretenimento todos os dias. Um verdadeiro resort navegando pelo mar. Prepare-se para momentos inesquecíveis. Embarque no MSC Virtuosa com a Denitour e viva o melhor dos cruzeiros. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984824289. Instagram @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida.
Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. Vamos conversar agora com a Anádria, nossa querida Anádria. Anádria, fala um pouquinho, você está recebendo aqui, estou aqui com uma petzinha linda, uma cadelinha linda, pretinha. Me fala um pouquinho dessa cachorrinha, um pouquinho dessa história. Boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por comparecer ao nosso programa. Você era para estar aqui com a gente na semana passada, mas o Raidan teve também alguns imprevistos, mas estamos aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Ô, Denis, boa noite, obrigado. Denis, a história dessa cachorra é o seguinte, é a Pretinha, né, é o xodó lá de casa. A Pretinha, ela foi resgatada há 1 ano atrás, ela estava num posto de gasolina, e ela estava numa situação bem debilitada, né, e aí a gente levou ela para a clínica, passou mais de 1 semana internada, fizemos todo o tratamento que era possível ser feito, né, mesmo a primeira clínica que nós fomos dizendo que não havia mais jeito, né? Mas eu olhei a carinha dela assim tão linda, tão penosa e não tive coragem de optar por outros meios, né? A não ser o tratamento. E hoje ela segue em tratamento, né? Ela tem leishmaniose, o famoso calazar. Esses dias também deu um probleminha nos rins. Mas nós seguimos aqui com o tratamento dela. Anália, vamos falar um pouquinho assim, dessa nova lei que entrou em vigor, né? Sancionada aí pelo nosso querido, olha aí a Pretinha, olha, você que está em casa que é apaixonado por pets, eu também tenho o Telzinho, tem a Melícia, que está lá em casa, a gente deixou a luzinha acesa, comidinha, um leitinho, trouxe minha mãe que está assistindo o programa aqui ao vivo com a gente, mas eu amo os animais. Para dar sequência à nossa entrevista, vamos falar um pouquinho dessa nova lei que foi sancionada pelo governo federal de proteção aos animais, principalmente depois da historinha do cãozinho do Orelha. Vamos falar um pouquinho dessa nova lei. Isso, justamente. É o novo decreto chamado Decreto Cão-Orelha. Esse novo decreto, sancionado pelo governo federal, ele aumenta as multas, né, para quem maltrata os animais, porque antes as multas variavam entre 300 a R$1.000 no máximo. Hoje a multa é de R$1.500 a R$50.000 por animal. E aí essa multa, ela pode chegar até R$1 milhão, porque ela é aumentada. Ela pode ser aumentada até 20 vezes mais em casos de condutas graves, né? De crimes cruéis, no caso. Quando também é divulgado na internet esses maus tratos, porque hoje nós sabemos que existem plataformas como o Discord e também o Telegram, que as pessoas assistem, infelizmente, outros criminosos cometendo os maus tratos. E aí, esse decreto também versa sobre isso. O decreto também aumenta essa multa, né? Ou seja, faz que seja mais rigorosa, né? Aumenta para quem lucra com isso. Infelizmente, tem pessoas que pagam para assistir criminosos maltratando os animais, né? Então, esse decreto, ele versa sobre isso. Muito triste essa realidade. Aqui em Imperatriz, Anádria, quais são os principais crimes cometidos contra animais? Nos fale um pouquinho, você que trabalha nessa área, juntamente em parceria aí com o Recanto dos Pelúcios, com a dona Lucineide. O que vocês acompanham, o que vocês veem aqui em Imperatriz? Quais os principais crimes praticados que vocês mais veem aqui na cidade? Olha, aqui em Imperatriz, os crimes que mais acontecem é o crime de maus tratos no geral, né? Mas é o atropelamento, proposital ou não. Quando não é proposital, as pessoas não prestam socorro, simplesmente deixam o animal lá agonizando e vão embora. Outro crime também é o crime de negligência, né? Maus tratos por negligência. Como é que é isso? A pessoa tem um animalzinho, faz adoção ou compra, e aí simplesmente abandona o animal, né? Não dá o tratamento devido, água, alimentação, local que, né, seja adequado. Não cuida do bem-estar do animal. Isso é o que mais nós temos acompanhado aqui em Imperatriz. Além também do maior de todos, que é o crime de abandono. O de abandono é o maior crime que vocês observam aqui, né? Aqui em Imperatriz, sim. Basta olhar pelas ruas, né, que a gente vê que tem muito cão e gato abandonado. Olha, semana passada a gente viu aí um caso aí chocante, muito triste. Quando eu vi, eu fiquei em estado de choque, né? O caso de um cãozinho que foi abandonado em um vagão de lixo em um grande supermercado da cidade, né? Foi resgatado aí pela dona Lucineide, mas infelizmente ele não resistiu. Você acompanhou esse caso também, né? Sim, acompanhei sim. Infelizmente, Denis, esses casos de abandonos
ou em linchão, ou em via pública, ou em via particular, ou em zona rural ou urbana, infelizmente acontece todos os dias aqui em Imperatriz. Todos os dias. Olha, teve um caso no ano passado, justamente com a dona Lucineide, que me deixou muito chateada. Ela fez uma ação, né, uma feira de adoção, e aí tinha vários filhotinhos lá. Uma pessoa pegou o filhote e abandonou logo depois, 2, 3 quadras do local onde estava havendo a feira de adoção. Então, assim, é uma irresponsabilidade muito grande, né, porque o cão estava seguro com a dona Lucineide, a pessoa foi lá, pegou, assinou o termo de responsabilidade que tem que assinar e simplesmente deixou o animal a 3 quadras dali. Então, assim, a gente percebe que as pessoas fazem mesmo por maldade, né? Não é por desconhecimento, é por maldade mesmo. Como se chama, assim, a violência praticada contra animal, assim? No geral, é maus tratos. Né? Isso. Então, vamos continuar o nosso programa, continuando falando. Quais os principais direitos dos animais, Anadria? Assim, Olha, para entender, quem cria, quem ama, quem gosta, assim, para a gente entender. O animal, assim como nós, ele tem direito à vida, ele tem direito ao bem-estar, ele tem direito ao atendimento médico veterinário, ele tem direito à saúde. Então, assim como nós, seres humanos, os animais também têm os direitos deles assegurados, né, em lei federal, em lei estadual e em lei municipal. Que, infelizmente, aqui em Imperatriz nós não temos leis municipais, né, que sejam aplicadas à causa animal, né, mas nós temos as leis federais. Anadria, em alguns estados já tem uma lei municipal que ampara os animais, assim, aqui em Imperatriz ainda não tem, infelizmente, né? Olha, se tem uma lei aqui em Imperatriz, eu desconheço. E se tem, infelizmente, não é efetivada, né? Se tem, está aí engavetado em algum local. Mas no Brasil nós temos diversas leis, né? Inclusive leis que falam sobre o uso de tração animal, as famosas carroças, né? Em Curitiba, em Recife, em Palmas, aqui pertinho da gente, inclusive está bem avançado na causa animal. Existem diversas leis municipais que tratam do assunto, né? A proibição do uso de carroça, a proibição de uso de animais em testes de cosméticos, enfim, outras leis também. Você abordou um tema aí bastante polêmico, essa questão dos animais em 4 rodas, né, nas carroças, né, que a gente vê muito aqui. Eu já vi vários vídeos aqui em Imperatriz de pessoas, né, que maltratam os animais, batendo, espancando, né, carregando altos pesos e tudo. Acho que já está na hora de acabar com esse tipo de transporte, porque nós estamos em pleno século XXI. Aqui em Imperatriz é muito comum também, vocês recebem denúncia em relação a animais, cavalos em carroças? Recebemos demais. Inclusive, essa semana nós recebemos 2 denúncias, né? Uma foi de uma égua, que estava no local aparentemente abandonada, e outro foi de um cavalo, que estava com as patas amarradas, né? Infelizmente, aqui em Imperatriz, os casos são crescentes. Basta andar pelas ruas do centro, que a gente vê diversos animais, né, sendo explorados, né? A palavra certa é essa, sendo explorados, com peso excessivo, machucados, né? Às vezes sem fazer ali a patinha dele, enfim. O que diz o Código Civil sobre animais? Assim, nos fale um pouquinho sobre isso. Olha, o Código Civil, ele fala mais no sentido abrangente, né? O que mais fala sobre a questão dos animais, tanto domésticos quanto os silvestres, é a Lei de Crimes Ambientais. Olha, vamos falar um pouquinho. Quais os principais cuidados que as pessoas que gostam, que amam os animais, os pets, cães e gatos, mais especificamente, né, devem ter, assim, na questão da segurança, da saúde em casa, assim? Quais os principais cuidados que a gente deve ter? Nos fala um pouquinho sobre isso. Em questão de saúde, porque muita gente, assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho 2 pincher, o Telzinho e a Melissa. Eles dormem comigo, eles gostam de estar perto de mim, sentindo o meu calor e tudo. E muita gente fala que isso pode causar problema de saúde e tal. Nos fala um pouquinho dessa questão dos cuidados que os tutores devem ter. Olha, o principal cuidado é sempre acompanhar o seu pet no veterinário. Assim como nós, eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque eles também são seres que precisam de cuidados médico-veterinário, né? Então, sempre mantém dias a vacinação, sempre mantém dias a vermifugação, sempre mantém dias o antiparasitário, para que ele possa ter uma saúde, né? E caso ele venha apresentar algum sintoma, por exemplo, febre, dor, qualquer coisa que seja, apresentar algum tipo de doença, levar imediatamente ao veterinário. Também é importante manter a alimentação adequada, a água sempre limpa, né? O ambiente em que ele vive sempre limpo também, para não ficar um local insalubre. E, no mais, é isso. Lembrar que nós temos uma responsabilidade de pelo menos 10 anos com o animal, que é o tempo médio da vida dele. Você falou num tema super controverso, essa questão, né? Muita gente fala sobre isso. Hoje, assim, um animal
Depende da raça. O que depende para o animal? Ele vive em torno de 10 a 15 anos. Não fala um pouco, explica um pouquinho para a gente, porque muita gente está em casa, né? Já fica triste. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma cadela, ela tem 14 anos. Ela está cega, né? Ela teve um câncer, ela foi curada, mas ele de vez em quando fica preocupado, porque com medo de quando perder ela, ele vai sofrer muito. Ó. Pois é, Denis, infelizmente a gente não consegue, assim, precisar um tempo, né? Não, ele vai viver 10 anos, vai viver 14 anos, vai viver 18 anos. Tem animal que vive até 20 anos, né? Então, isso aí a gente não consegue precisar. Mas eu gosto sempre de lembrar que quando a gente adotar um animal, é importante você ter essa responsabilidade de saber que pelo menos por 10 anos o animal vai conviver com você. Então, ele vai precisar diretamente de você, exclusivamente de você. Deixa eu lhe falar, em relação, não sei se você domina também essa área, muita gente fala assim, não pode dar isso, não pode dar esse tipo de comida, não pode dar arroz, não pode dar o feijão, o alho para o cachorro e tudo. É recomendável que o animal ele se alimente só de ração ou a gente pode balancear essa alimentação? A senhora também deve dominar e deve entender um pouquinho dessa área. Eu não sou médica veterinária, Denis, mas eu vou te falar assim, o que eu tenho como experiência própria, né? O que não pode ser aplicado no geral. Mas é importante que o animal ele tenha uma alimentação balanceada, né? Aí por isso é importante verificar com o veterinário do seu cão ou do seu gato sobre a saúde dele. A Pretinha, por exemplo, a veterinária indicou que ela usasse ração, somente ração, né, por conta da leishmaniose, e que de preferência fosse de frango ou de salmão, que no caso é uma ração mais leve, né, com mais proteínas, na verdade. Então vai depender de cada animal. Doutora, quais as principais doenças que acometem os animais, cães, principalmente os cães e os gatos? Olha, sobre os cães, sem dúvida, a leishmaniose e a doença do carrapato, e sobre os gatos é a FILV e a FeLV. Em relação a essa doença do carrapato, eu queria que a senhora desse mais algum esclarecimento, porque eu já perdi uma cachorrinha, a Belinha, ela tinha 2 a 3 anos, eu sofri muito, até hoje eu sinto muita saudade quando eu olho para as fotinhas dela, os vídeos dela. A doença do carrapato, muita gente fala, não tem cura, ela tem cura? Olha, até onde eu sei, Denis, eu acredito que tem cura sim, né? Aí vai, de novo, voltar para o médico veterinário. Doutora, tem uma outra questão também. Essa questão da eutanásia. O cachorro está com aquela doença, babando, como é aquela doença que se chama, que quando o cachorro está babando, né? Aí não, tem que levar para o centro de zoonose para fazer a eutanásia e tudo. Eu tive um caso lá que eu visitei a dona Lucilene, tinha uma cachorrinha que chegou lá, disse que estava despachada, ela ia morrer e tudo, e aí queriam levar para o centro de zoonose. Ela não deixou, ficou com essa cachorrinha. Ela ainda viveu 7 anos depois que ela levou ela para lá. Essa questão da eutanásia, ela é autorizada ou não? Como que funciona essa questão da lei em relação à eutanásia? Olha, a questão da eutanásia é um caso, assim, bem complicado, né? Por quê? A eutanásia aqui no Brasil ela é permitida quando há casos de doenças graves que não há cura, como, por exemplo, a leishmaniose. Mas aí é responsabilidade do tutor. Fica o tutor responsável pela decisão de fazer a eutanásia ou não do cão. Lembrando que a eutanásia só pode ser feita em casos em que é comprovado, através de laudo, de exames, né? Um médico veterinário assinando, comprovando de que aquela doença não tem cura, né? E aí a melhor opção para o cão ou para o gato seria a eutanásia. Então é uma decisão particular, né, entre o tutor do animal e entre o médico veterinário, para ver qual a melhor opção. Mas aqui no Brasil é autorizado sim, nesses casos. Um telespectador me enviou uma pergunta aqui falando, né? Essa questão de castrar os animais, ele fica com dó, né? Ele botou aqui, como que eu faço para castrar meu animal? Isso pode? Não é errado, não é crime? Não, gente, jamais. Inclusive, a castração é o melhor método de evitar a superpopulação, né, de cães e gatos. Além disso, também é comprovado cientificamente que a castração traz diversos benefícios para o animal, né? Então, você pode e deve castrar o seu animal. Aqui em Imperatriz tem uma parceria da ONG GPAI com uma clínica veterinária particular que ela faz castrações mais baratas, né, a preço popular, a preço de custo, justamente para ajudar as pessoas que são baixas rendas e que querem castrar o seu animal. Essa questão das cadelas, né, ela tem um período que ela está no cio, né? A gente não pode proibir. Tem um amigo meu que já perdeu uma cadela, ela teve cio a primeira vez, ele não deixou ela ficar com um cachorro na segunda. E na terceira ela teve infecção e acabou morrendo. E ele até hoje se culpa, né? Ele tinha ela 7 anos, isso é um amigo meu, inclusive ele já trabalhou comigo. E aí hoje ele comentando isso comigo, eu falando que a senhora estaria aqui com a gente. E aí, essa questão do cio,
é importante para a saúde do animal? Queria que a senhora falasse um pouquinho desse algum esclarecimento a mais sobre essa questão. Denis, essa questão do cio, ela vem quando a cachorra não é castrada, né? Ou a cachorra ou a gata não é castrada. Aí, de novo, eu volto para a questão do médico veterinário, né? Que aí, no caso, deve procurar o médico veterinário para maiores informações. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muita gente coloca anúncio na rede social sobre a questão. Eu estou vendendo um pet, estou vendendo cachorrinho pinto, estou vendendo isso assim. É proibido esse tipo de anúncio? É proibido vender animal assim perante a lei, principalmente essa nova lei que entrou em vigor? Não, não é proibido a venda de animais. O que é proibido é ter o canil clandestino, né? Ter canil sem as devidas licenças governamentais. Aí isso é proibido. Aqui em Imperatriz existe algum programa do município ou particular de recolhimento de animais das ruas? Não, não existe. Mas eu sei que o município, nessa gestão atual, ela tem alguns programas, né, de benefícios à questão de cães e gatos. No caso, a Secretaria de Agricultura, toda segunda e quinta-feira tem consulta gratuita. No Centro de Zoonoses também tem consulta gratuita de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Né? Então, são programas que tem dentro do município, mas não específico para recolhimento de cães de rua. Então, vamos falar um pouquinho do trabalho do Recanto dos Peludos. Eu sou um voluntário, conheço a dona Lucineide há muitos anos, inclusive ela fez uma festa belíssima, linda, com a participação de jornalistas, autoridades, empresários. Lá, inclusive nesse evento, foi prometido construir um abrigo, né, inclusive um hospital para tratar de animais, o primeiro de Imperatriz. E a gente está nesse aguardo, né? Nós estamos no ano político, esperar que nossos políticos se sensibilizem com a causa da dona Lucilene, que ela abriga lá cães e gatos, são mais de 300 animais, tem muita dificuldade para manter esses animais. Ela faz um trabalho que deveria ser feito pelos órgãos públicos. A senhora também acompanha um pouquinho desse trabalho da dona Lucilene e a senhora é uma voluntária desse trabalho. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Olha, a dona Lucineide, assim como a Vera, da SOS Patas, são as pessoas que mais nos ajudam na questão das denúncias. Por quê? A nossa comissão, né, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, ela atua fiscalizando, né, as denúncias, recebendo denúncias, passando para os órgãos competentes. E a dona Lucineide e a Vera são as duas pessoas que mais nos ajudam nesse caso. Né, porque não tem como a gente fazer a fiscalização, o recolhimento desse animal, sem ter onde colocar. Eu sempre digo que a parte financeira é a parte mais fácil, porque você pode passar no cartão de crédito, pode pedir ajuda do vizinho, de conhecido, pode pedir doações na rede social. Eu falo a parte mais fácil, entre aspas, né? Porque as despesas delas duas são altíssimas, né? Por mês, os custos fixos são altíssimos. Mas quando é superada essa fase do financeiro, que é uma fase difícil também, fica a questão dos cuidados com o animal. Né? Então, essa parte também é muito difícil, onde colocar esses animais. Mas elas duas fazem um trabalho belíssimo, um trabalho excepcional, o qual eu admiro demais. Né? Eu sempre falo que é quase enxugar gelo, porque enquanto elas estão recolhendo 1, 2 animais da rua, amanhã uma pessoa, ou 2 pessoas, ou mais pessoas colocam 2, 3. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Quando vocês recebem alguma denúncia, quais o procedimento de vocês para chegar, para acompanhar, fiscalizar essa denúncia e quais os procedimentos que vocês tomam para levar essa denúncia pública? Olha, o principal meio hoje de denúncia a maus tratos, a negligência, enfim, todo esse contexto geral dos animais é através do site da Secretaria do Meio Ambiente ou através do número da Guarda Municipal. Né? Aí a gente recebe essas denúncias, faz a triagem primeiro, recebe fotos, vídeos, relato de testemunha, de vizinhos, de pessoas que conhecem, né, do que está acontecendo, e a gente repassa para o site da Secretaria do Meio Ambiente. E aí de lá eles vão fazer a fiscalização. Então, foi bom essa sexta-feira estar com você, foi maravilhoso. E nós, claro, sempre com muita fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, esperamos que na próxima semana, na segunda-feira, às 8h30, nós estejamos aqui, juntinho com você, para mais um programa. Então, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Beijo, Imperatriz. Tchau, tchau, região. Segunda a gente volta. Raidan de Souza na TV. Autêntico. Original.
Oferecimento Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, Bacuri. Fone 99984824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270.